Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 290 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 14 do livro de Mateus, 6 do livro de Marcos e 9 do livro de Lucas. Vamos à leitura? Mateus, capítulo 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa.
e todos os que tocavam nela ficavam curados. Marcos capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram levar o corpo dele e o colocaram num túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades,
e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Lucas capítulo 9. As instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A dúvida de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam: Elias apareceu, e ainda outros diziam: Um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria
os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tome a sua cruz. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita e o espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou,
Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo, Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhes disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.